Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui não para a gente falar sobre um livro de literatura, sobre um clássico, mas sim um livro para a gente conversar um pouco sobre história, a história da humanidade, especialmente das eras mais antigas. Então hoje a gente está aqui para conversar sobre 1177, o ano em que a civilização entrou em colapso, do autor Eric Klein. Então me acompanha para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, já quero começar o vídeo adiantando para vocês que se você se interessa por história e por história antiga, né? Pessoal, do que se trata 1177, o ano em que a civilização entrou em colapso? Aqui nós vamos conversar sobre os impérios da Idade do Bronze. Então, naquele período, a gente tinha diversos povos, diversos impérios coexistindo nas regiões ali do Oriente Médio. Então, nós tínhamos impérios como os egípcios, os assírios, os minoicos, os micênicos, os cipriotas, hititas, enfim, os mitânios. Então, tinha muitos impérios existindo naquele período. Só que o que acontece? O que é mais, tipo assim, o motivo principal do livro acontecer e a pergunta, né, mais curiosa é que como tantas civilizações prósperas que tinham um grande desenvolvimento econômico, cultural, político, acabaram caindo de forma tão de repente e uma atrás da outra, né? Então, por exemplo, a gente tem uma noção de que os impérios eventualmente eles acabam tendo um fim, tipo, até um império gigante e tão longo como o Império Romano, ele acabou tendo um fim. Então, é o destino dos impérios, de certa forma. Só que a pergunta que se faz é assim, como tantos impérios, na sequência, acabaram sendo dizimados, né? Toda aquela civilização acabou sendo destruída. Então, essa aqui é a pergunta principal, é o ponto principal do livro, e a partir disso a gente vai entender um pouco da história desse período e como tudo isso aconteceu. Então, esse é o ponto principal do livro. Estudar um pouco sobre essas civilizações que habitavam a parte do Oriente Médio, ali do mundo naquele período, e entender um pouco como eram essas civilizações e o motivo delas terem sido dizimadas, de toda essa cultura, todo esse desenvolvimento ter tido um fim. Então, o ponto principal do livro é esse. E aí, a partir disso, a gente já vai ter... Não é nem um spoiler, né? Mas assim, logo quando você começa a entender um pouco, ler os primeiros capítulos do livro, a gente já vai ter um ponto principal e uma suspeita de quem poderia ter dizimado todas essas civilizações. Então a gente tem a teoria que seria os povos do mar. Esses povos do mar eram uma... Então, há divergências e também, por exemplo, assim, gente, sempre quando a gente vai entender livros de história, que a gente vai estudar períodos antigos, tem aquela questão de que é muito complicado, porque faz muito tempo e alguns, mesmo que os arqueólogos e pessoas, né, todos os estudiosos da área, mesmo assim, acaba tendo várias discussões, né? Não é algo sempre muito objetivo. Nunca é objetivo, tipo, é 100%. Tem espaço, tem margem aí para questionamentos. E uma das ideias é que os povos do mar seriam aí, poderiam até ser pessoas, né, que por conta de algum motivo acabaram imigrando da sua cidade natal, do seu local, para outros espaços, e a partir disso eles acabam conquistando, acabam tomando posse de algumas cidades. Então há uma certa teoria aí sobre os povos do mar. Então esse é um ponto de partida para a gente começar também a analisar o livro, né? Essa questão de como essas civilizações foram destruídas, um suspeito, que seria os povos do mar, e aqui nesse livro a gente entende quem são esses povos do mar, de onde eles vieram, supostamente, né? Então a gente tem essas suspeitas. E a partir ao longo do livro, também a gente tem diversas curiosidades históricas daqueles períodos, por meio de cartas, né, que os arqueólogos conseguiram descobrir, algumas cartas dos egípcios. Então a gente tem essas evidências históricas. A gente tem também a primeira parte do livro, a grande parte é falando sobre essa interconexão dos povos,
porque durante muito tempo a gente imaginou que era tudo muito separado em blocos, né? Então, por exemplo, os egípcios tinham sua cultura, sua religião, que não se misturavam com a religião dos micênicos, que não se misturava com a religião e com a cultura e com a política dos hititas. Só que isso já caiu por terra. Hoje em dia os estudiosos, eles conseguem comprovar que todos esses povos que habitaram aquele local, eles tinham grandes conexões, eles eram interconectados. Então, os egípcios, eles iam até a Grécia, naquela época não era Grécia ainda, né? E depois os gregos, eles iam para os cipriotas, os assírios. Então, tudo a arte, a religião, a cultura, ela foi compartilhada. Então, a gente vê influência disso, né? Então, por exemplo, tem palácios onde era dos povos micênicos que tem influência da arte do Egito. Então, tudo isso era muito conectado. E é bem interessante a gente pensar dessa forma, né? De entender que não era totalmente separado, que esses povos conversaram. Então, é bem interessante. E uma boa parte do livro, o autor, ele se prolonga aí nesse assunto, o que eu acho muito, muito interessante. E como eu disse, pessoal, então ele vai avaliar sobre essas questões. Então a gente tem aí o principal do livro, né, que é entender por que essas civilizações entraram em colapso, entender um pouco dos povos do mar, e ao longo do livro também, igual eu disse, né, pegar algumas curiosidades históricas. A gente vai ter diversas menções a alguns faraós do Antigo Egito. Nós vamos ter sobre essa também os acordos que eles faziam. Muitos faraós do Egito se casaram com princesas de Mitanni, que é bem interessante também entender. Então a gente tem aí algumas histórias, descobertas arqueológicas que completam aí toda a nossa história, toda essa narrativa, né, por trás. E não querendo dar um spoiler, mas no final do livro, a sensação que me dá é que, tipo, por exemplo, você nunca vai, não é nunca, né, mas é muito difícil, né, como eu disse agora há pouco, a gente ter uma resposta concreta, né? Por exemplo, por que essas civilizações caíram? Foi os povos do mar 100%? Não. Foi uma seca? Talvez. Ou foi uma junção de fatores, como povos do mar, seca, doenças, enfim. Então, é bem difícil a gente determinar algo mesmo, por conta que faz muito tempo que tudo isso aconteceu. Mas ainda assim, por mais que no final você não tenha uma resposta fechada mesmo, 100%, mesmo assim você acaba saindo da leitura sabendo muitas coisas que você não conseguiria em nenhum outro lugar, né? Tipo, em informações separadas em qualquer outro local. Então eu achei bem interessante isso. Então, pessoal, eu creio que esse livro aqui ele vai ser muito bom para quem se interessa pelo assunto, para quem procura curiosidades históricas também, para quem pretende aumentar o repertório cultural. Eu achei bem interessante, gostei bastante da leitura. Eu acho que o autor, né, o Eric Klein, ele tem uma linguagem bem fácil, bem fluida, então não tem nenhuma dificuldade. Muito ao contrário de vários livros de história, né, que acaba tendo uma escrita um pouco mais acadêmica, né, um texto um pouco mais pesado. Muito pelo contrário, aqui o Eric Klein faz algo bem, bem facinho de ler e que é bem prazeroso também. Então eu recomendo fortemente, e se vocês gostaram, deixa o like que eu volto em breve com mais resenhas.